E nesse sábado, 7 da noite, no Allianz Parque, teremos Palmeiras e São Bernardo. Quartas de final do Paulistão. Os dois maiores times. Os dois melhores. Não os maiores, mas os melhores. Que do grupo D, Palmeiras com 28 pontos foi o líder da sua chave e no geral, seguido pelo próprio São Bernardo, que foi segundo do grupo D e o segundo no geral. Fica na frente de Corinthians, fica na frente de São Paulo, de Santos, que nem se classificou. Então o São Bernardo acho que vai representar dificuldades para o Palmeiras. Mas se a gente pegar um pouco da campanha do São Bernardo, o que foi o São Bernardo que não enfrentou o Palmeiras na primeira fase por fazer parte do mesmo grupo, e o regulamento do Campeonato Paulista, times do mesmo grupo não se enfrentavam. O São Bernardo teve empate em São Bernardo contra o Santos por 1-1, teve vitória contra o Corinthians em São Bernardo por 2-0 e ganhou no Morumbi do São Paulo por 1-0. Campanha bem satisfatória. Mas a gente, por se tratar de futebol, não podemos pegar somente o Palmeiras, fez 28 pontos, líder do grupo D e no geral. São Bernardo, segundo no grupo D, com 26 pontos e segundo no geral. Se pegar só esses resultados do São Bernardo, que não perdeu para os times grandes, pode achar o Palmeiras vai ter muitas dificuldades. Mas quando eu falo impor o respeito, o tal do o respeito que impomos define o que somos. Isso tem que ser o lema do Palmeiras, porque os resultados, principalmente as vitórias contra Corinthians e contra São Paulo, as vitórias do São Bernardo, foi pegando adversários com baixo poder de ataque. Eu acho que isso o Palmeiras não vai dar essa facilidade jogando no Allianz Parque. O jogo que teve no ABC de São Bernardo 2, Corinthians 0, foi uma coisa até que assustadora, como o Corinthians, que sempre dominava o meio de campo, deixou muito espaço e nisso com facilidade o São Bernardo faz 2-0 e poderia fazer mais. Não fez. Nesse jogo foi até certo ponto, algumas aspas, humilhante para o Corinthians, porque o São Bernardo tirou o pé. Já contra São Bernardo e São Paulo no Morumbi, o 1-0, não houve atiração do pé, mas o São Paulo meio que se esbarrou contra a parede, se esbarrou contra o próprio nervosismo, jogando no Morumbi. A torcida compareceu, a torcida apoiou, mas o time não retribuiu todo o carinho, todo o abraço da torcida. E o São Bernardo não tem nada a ver com isso, foi lá e consegue bem uma vitória. Até a última rodada, o São Bernardo teve chances claríssimas de conseguir a primeira classificação, a primeira colocação dentro da classificação no geral. Mas o São Bernardo perdeu para o Água Santa. Água Santa, adversário do São Paulo. Conseguiu o Água Santa classificar. Então, o São Bernardo deixou de conseguir o primeiro no geral, porque perdeu, porque na outra partida o Palmeiras empatou em 0-0. Um jogo bastante sonolento e irritante para o palmeirense em Campinas. Então o São Bernardo, se forçasse um pouco mais ou jogasse com mais organização, poderíamos aqui estar discutindo um jogo que seria em São Bernardo. Aí não teria todo esse campo favorável ao Palmeiras. Mas para ter facilidades ou não, vai depender, acho, muito do Palmeiras. Eu não consigo ver o São Bernardo assim tão à vontade, porque quando eu citei a vitória contra um apático Corinthians por 2-0 e a derrota contra o nervoso São Paulo, o São Bernardo ganhando do São Paulo por 1-0, um nervoso São Paulo, um apático Corinthians e um nervoso São Paulo, o São Bernardo vai lá e ganha, porque o adversário permitiu. E eu não consigo acreditar um Palmeiras dessa forma, dando todo um campo para o São Bernardo. E digo mais, o São Bernardo ele não vai tão afoito como Corinthians e São Paulo permitiu o São Bernardo ser. O São Bernardo vai ser como todos os times que vão no Allianz Parque. Picar o jogo. E isso coisa que, por exemplo, o São Paulo é mestre.
picar o jogo, fazer cera, enervar o time do Palmeiras, deixar nervosa a torcida e a torcida pressionar o Palmeiras. Então é isso que eu vejo o São Bernardo fazer. E nesse caso, não é demérito nenhum pro São Bernardo. Quando teve aquele Palmeiras 0 e São Paulo 0 e eu critiquei a postura do São Paulo, eu mensurei. Teve São Paulino que não entendeu que foi uma postura covarde do São Paulo, porque estávamos falando de São Paulo. A partir do mesmo momento que o São Bernardo vai enfrentar o Palmeiras no mata-mata, jogo único, tem todo o direito de ser o que o São Paulo foi. E seria covarde? Não. Você pode estar dizendo, o Ronaldo está usando de 2 pesos e 2 medidas. Não, porque se trata do São Bernardo, que é a cartada única. É eu tentar arrastar o jogo, o máximo que der, arranjar uma bola, a da única bola, fazer 1-0, segurar e acabar o jogo, ou levar no 0-0, ou 1-1, quem sabe. Eu não vejo o São Bernardo fazendo tantos gols no Palmeiras, não acredito que isso aconteça. E levar para os pênaltis, nos pênaltis, até com o histórico recente, famoso do Palmeiras, de não ter muita sorte ou competência nos pênaltis, o São Bernardo pode vir a ser classificado, aí sim ratificado primeiro no geral, com a pseudo ou a hipotética eliminação do Palmeiras. Mas para ver riscos nesse time do São Bernardo, o São Bernardo vem com baixa. A principal baixa, que o maior e melhor expoente de categoria do São Bernardo, quem era? Era o Vitinho, se machucou em partida contra o Água Santa, né, que valia a primeira ou a segunda colocação na classificação geral. O Vitinho se machuca e agora todas as cartadas e todos os olhos e as atenções caem para cima de Christian Barletta, que já está há bastante tempo sendo monitorado pelo Corinthians. Aquela coisa, vai, não vai. Eu vejo ele um bom valor, mas eu não sei. Será que é um jogador que daria conta, vamos supor, de ser um reserva de um Renato Augusto? Renato Augusto cansa, vamos colocar um Barletta para ser o grande nome do Corinthians? Não sei. Uma coisa é São Bernardo, outra coisa é Corinthians. Uma coisa é você ser titular no São Bernardo, outra coisa é você ser um reserva de um Renato Augusto ou de um Adson, depende de onde ele jogaria. Ele joga nas duas, como centralizado e também como ponta, tal como o Veiga faz no Palmeiras. Falando do Palmeiras também, como não deixar de ser, o nosso foco nesse vídeo é o Palmeiras. O Palmeiras não tem muito mistério. Por quê? Porque o Palmeiras é muito mais do mesmo e eficiente que é. Todo jogo o Palmeiras se mostrou o jogo grande, jogo decisivo. O Palmeiras mostra uma cara, a cara que não mostrou contra o Guarani, apático, sonolento, querendo que a partida terminasse. Mas não, o Palmeiras em jogos grandes, como mostrou contra um Flamengo, que o Palmeiras tinha todos os motivos lá e todo o histórico recente. O Flamengo, vamos perder novamente? Não. O Palmeiras vai lá e joga muito bem contra um Flamengo e é campeão da Supercopa do Brasil, que coroa o início de uma nova temporada, né? Enquanto ninguém tem título em São Paulo, o Palmeiras é o paulista que já tem título, né? Então todos os rivais correndo, nadando atrás para tentar alcançar o Palmeiras nessa temporada. E já não é de hoje, já é de temporadas. Mas falando quanto à postura do Palmeiras, é exatamente isso. Jogo grande, o Palmeiras se transforma. E o Palmeiras tem que encarar esse São Bernardo exatamente isso. Jogo grande. É o mais forte dos adversários, do que se provou olhando para a tabela. Um adversário que empata com o Santos. Mesmo o Santos mal, tudo, mas é o São Bernardo com o Santos, empatou. Um São Bernardo que ganha do Corinthians, que ganha do São Paulo. Então, coisas que, por exemplo, o Palmeiras mesmo não conseguiu nesse Campeonato Paulista. O Palmeiras ganhou do Santos, o São Bernardo empatou. O Palmeiras empatou contra o Corinthians, empatou contra o São Paulo. O São Bernardo ganhou, tanto em casa como também na casa do adversário. Então, se for ver feito por feito, o São Bernardo tem mais feitos do que o Palmeiras. Menos pontuação, né? 2 pontos de diferença. Mas o Palmeiras não conseguiu ganhar os seus 2 maiores rivais, que foi São Paulo e Corinthians. O São Bernardo consegue. Então, mérito o time tem. Mas tem um porém. Não vai ter o Vitinho.
E isso que vai sobrecarregar o Barleta, que vai ser o único expoente de categoria, de desafogo, do time todo fechado atrás, vai ser o que vai ser responsável de puxar um contra-ataque. Então ele vai ter que fazer diversas funções, é o que cruza, é o que cabeceia ao mesmo tempo. Não sei se ele dará conta. Porque uma coisa é você pegar um time bagunçado, como o Corinthians, um time bagunçado, também nervoso, como o São Paulo. Então, mas o Corinthians, eu rotulei o Corinthians como bagunçado, foi no sentido de que da oscilação dentro do Corinthians, que oscila bons jogos, quando o time do meio campo do Corinthians engrena, consegue fazer grande coisa. Quando o Corinthians não engrena, vira presa fácil, até para o São Bernardo, que fez 2-0 e podia ser 3 ou 4 com facilidade, porque nesse jogo sim o São Bernardo tirou muito o pé. Então isso mostra o poderio da equipe do ABC. Mas para falar de armas do Palmeiras e as armas do mesmo, o Palmeiras continua do mesmo. É a zaga, é a pegada que eu digo, zaga bem compacta. Achei esse um dos grandes trunfos do Palmeiras, que é sempre achar o ataque vai resolver a partir do momento que eu tenho uma zaga muito sólida, que não deixo que, em primeiro lugar, eu não dou qualquer bola traiçoeira, uma bola vadia pro goleiro. Então sempre que eu sei que vou dar uma boa cobertura, e nisso municiar muito bem o ataque, né? Não precisa dar tanta responsabilidade para os jogadores da frente voltar, porque geralmente eles voltam, os homens da frente, porque quando não tem uma zaga segura, a partir do momento que o Palmeiras tem uma zaga segura, que pode ir para frente o pessoal do meio, que aqui atrás a gente resolve, esse é o time do Palmeiras. E é isso que faz um Palmeiras diferencial, um Palmeiras que não oscila tanto como um Corinthians. Não é nervoso, o Palmeiras é um time muito calmo, muito sóbrio, não é nervoso como o São Paulo. É por isso que o Palmeiras larga à frente, está à frente de um São Paulo, não só na tabela, mas no futebol apresentado. Está à frente de um Corinthians, mesmo o Corinthians quando tem a oscilação, mas quando é a oscilação de alta para o Corinthians, mesmo assim o Palmeiras consegue ser melhor. Né? Eu falo no futebol jogado, o Corinthians tem picos muito bons, mas picos muito bons baseado não no coletivo, mas na individualidade de um Renato Augusto, de um Roger Guedes, de um Yuri Alberto. O Palmeiras não, o Palmeiras pode não ter craques tarimbados, mas tem o conjunto. O conjunto do Palmeiras é muito perigoso. Aí sim, passando de um São Bernardo, o Palmeiras vai lá e pode ficar pensando, poderá pegar um Bragantino, que ninguém tá falando, mas é perigoso. Numa final pegar um São Paulo ou um Corinthians, que aí sim faria uma grande final. Então eu acho que é o que todo torcedor paulista, todo palmeirense ou corintiano ou São Paulino quer. O palmeirense quer pegar um grande rival, os grandes rivais querem pegar o Palmeiras. Então isso dá munição para um São Bernardo também querer jogar muito. Porque geralmente eu percebo que o Palmeiras tem dificuldades contra times até menores de representatividade, não menores de camisa, mas porque o time pequeno, dito com a história pequena, se comparar com a do Palmeiras, dá a vida. Uma coisa é um São Bernardo pegar um Água Santa lá, pau a pau, um clássico do ABC, perder e não ser primeiro colocado no geral. Outra coisa é o São Bernardo vai enfrentar o Palmeiras. É o jogo que todo mundo vai estar assistindo. É o jogo que o jogador vai querer se mostrar o seu melhor futebol, o que tem e o que não tem. Para quê? Vai que algum empresário, algum olheiro esteja vendo a partida e é o momento de brilhar. Então eu percebo que tem muitos jogadores que se doam mais em grandes jogos. Contra o Palmeiras, Campeonato Paulista, todo mundo quer tirar uma casquinha do Palmeiras, sim. Por quê? É o atual campeão paulista, é o atual campeão brasileiro, está no protagonismo do futebol brasileiro, sul-americano, há uns bons tempos também, né? Então, qualquer empate ou qualquer vitória contra um Palmeiras, o time comemora muito. Teve grandes rivais que comemorou. Não perdemos para o Palmeiras. Basta ver as reações de corintianos, de são paulinos, que o Palmeiras não ganhou de ambos, empatou. E ambos comemoraram. Que todos esperam. Vamos perder para o Palmeiras. Independente de ser no estádio de um, no estádio de outro, no estádio do outro. Mas
todo mundo esperava uma derrota, o que seria normal, o que hoje no futebol encarado com frieza, sem clubismo, é normal perder para um Palmeiras. E quando não se perde, é louvável se comemorar. Então, pois bem, então acho que o pré-jogo é baseado baseado nisso, nas peças, no poderio que tem o Palmeiras, no poderio que tem o São Bernardo. São as duas melhores equipes do campeonato. A pontuação mostra isso. E quem passar, eu acredito que vai. Eu acho que vai lá longe. Vamos supor que Palmeiras ou São Bernardo, um dos dois que passa. Se for pegar um Bragantino ou um Botafogo, por exemplo, eu acredito que um dos dois passa. Eu acho, para mim, quem passar desse jogo já está na final. Se caso for pegar um Bragantino ou pior ainda, um Botafogo, né? Então, se for jogar para outra chave, pegar ou um São Paulo ou um Corinthians, né? Que eu não acredito que o Ituano vai vir a tirar o Corinthians. Até acredito mais um pouco no Água Santa, né? Mais pela deficiência do São Paulo. No Água Santa vir, no caso, querer complicar algo para o São Paulo. Mas eu acho que no frigir dos ovos, quando vale mata-mata, os grandes vão além. E se nenhum dos grandes passarem, ou algum dos grandes caírem fora, aí sim pode dizer que é surpresa, é zebra, é falta de méritos do time grande, que tem sim obrigação de passar. Independente de ser 3-0, 4-0, ou somente 1-0, ou levar o empate para os pênaltis. O importante é passar, avançar de fase, aí nisso chegar na final e levantar a taça. Que isso o Palmeiras já coleciona há muito tempo. Por quê? Joga jogo a jogo, com inteligência. Joga jogo a jogo, estudando cada adversário. Muda-se a forma do Palmeiras jogar, mesmo com os mesmos jogadores. Mas a forma de enfrentar o Palmeiras muda. E esse é o grande trunfo. Então, Palmeiras favorito, sim, acredito sim. Chega pro palpite, já pro final do vídeo, já vou falar de palpite. Acredito sim, Palmeiras uns 3-0. Por mais que seja São Bernardo, direitinho, organizadinho, eu acredito no poderio do ataque do Palmeiras. Acredito sim. O Palmeiras vai fazer um grande jogo, sim. Os gols vão sair naturalmente. O Palmeiras é disso. O Palmeiras tem aquele abafa, constrói 1 ou 2 gols. Se nisso construir, o restante da partida fica mais fácil. Caso contrário, fica muito mais difícil. Por mais que o Palmeiras se impõe às dificuldades. O Palmeiras muitas vezes não entra em dificuldade, mas muitas vezes se deixa levar pela dificuldade e é difícil sair. É um jogo que podia ser morto, modorrento e monótono, ganha notas de emoção. Espero que isso não aconteça, que o Palmeiras ganhe bem. Por isso eu acredito nos 3-0, no poder do Palmeiras, na minha torcida pelo Palmeiras, e que o Palmeiras saia vitorioso. Aí da outra chave que possa vir ou Bragantino, ou Corinthians, ou São Paulo, que o Palmeiras veio para poder ganhar. E o Palmeiras veio para vencer. E os adversários que corram atrás.